Olá, hoje vamos falar de mais uma leitura obrigatória da FUVEST. Trata-se de um poeta grandioso que é Fernando Pessoa. Eu já fiz um vídeo aqui da obra O Marinheiro e hoje vamos falar da obra Mensagem. O livro Mensagem se origina a partir de um concurso do qual Fernando Pessoa participa e ganha em segundo lugar. E o livro então é publicado em 1934. Mensagem é a única obra publicada em vida em língua portuguesa por Fernando Pessoa como ele mesmo. E aqui o como ele mesmo é porque Fernando Pessoa é muito conhecido também por seus heterônimos, que são personalidades poéticas que ele criava ao longo da vida. Os poemas de mensagem são um tipo de poesia conhecido como saudosista nacionalista. Não podemos esquecer que Fernando Pessoa é um poeta inserido na fase modernista, que tinha por característica própria ser nacionalista. E toda a obra é uma homenagem a Portugal. Inclusive, o livro receberia como título Portugal, mas Fernando Pessoa recebeu uma crítica de um amigo que achou o título meio bobo, meio banal, então ele decidiu mudar para Mensagem. Agora eu vou te passar algumas informações bem importantes para que você possa entender os poemas conforme você for lendo. Então eu sugiro que você fique até o final para não perder nenhuma informação. A obra, segundo o próprio Pessoa, constitui-se de um grande poema dividido em 44 poemas independentes. Esses textos já vinham sendo escritos desde 1913, então quando surgiu essa oportunidade do concurso, Fernando Pessoa teve que acelerar aí o processo de criação para terminar o trabalho e colocar os 44 poemas no livro. Nesse período, Portugal passava por crises políticas e econômicas. A população já não vinha satisfeita. Daí surgiu inclusive a grande ideia de se fazer esse concurso de poesias como uma exaltação a Portugal. Nesse mesmo período surgiu um movimento chamado Renascença Portuguesa. Esse movimento era caracterizado por um misticismo nacionalista que integrava alguns elementos: a volta ao passado, a formação de Portugal, a identificação com o mar devido às grandes navegações, o mito sebastianista e o sonho do Quinto Império. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é Brasão, com 19 poemas que reconta a história da formação de Portugal. A segunda é Mar Português, que fala sobre as grandes navegações. E a terceira parte é O Encoberto. São 13 poemas que falam do mito sebastianista. Cada uma dessas partes é introduzida por uma citação em latim. Para Brasão temos bellum sine bello, ou seja, guerra sem guerrear, guerra sem combate. Para Mar Português é possessio maris, a posse do mar. E para o Encoberto é pax in excelsus, a paz nas alturas. Mas durante todo o livro nós encontramos outras subdivisões, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. A parte do brasão se divide em 5 partes e eu estou colocando aqui na tela a imagem de um brasão de Portugal para que você tenha uma noção. O brasão é formado por 2 campos. No campo vermelho você vê os 7 castelos amarelos. E no campo branco, ao centro, nós vemos as 5 quinas azuis. No topo do brasão estão a coroa e o timbre, que apresenta o grifo, um animal mitológico formado com a cabeça de um leão e as asas de águia. Os poemas dessa parte, pegando cada elemento desses, vão falar de todas as pessoas, as grandes personalidades que ajudaram na formação de Portugal. No livro nós temos 2 poemas iniciais. O primeiro vai falar dos castelos e o segundo das quinas de forma geral.
Depois, cada castelo vai corresponder a um nome de uma pessoa importante ligada à formação do país. Temos então Ulisses, cuja lenda diz ter fundado Lisboa. Temos Viriato, depois Dom Henrique, que é o fundador do condado portucalense, sua esposa, Dona Tareja. Temos o filho do casal, Dom Afonso Henriques, o fundador da escola de Sagres, que possibilitou que toda a história das grandes navegações ocorresse. Dom Diniz, o rei trovador, aquele lá do trovadorismo. E Dom João I, junto com sua esposa, Dona Filipa de Lancastre. Depois vem as 5 quinas, e cada quina também é ligada a um personagem que, por sua vez, é ligado às grandes navegações. Dom Duarte, Dom Fernando, Dom Pedro, Dom João e, por fim, Dom Sebastião. E o desaparecimento deste último que gerou o mito do sebastianismo. Na parte da coroa aparece Nuno Álvares Pereira, que teve uma participação muito importante na independência de Portugal em relação a Castela. Já a parte do grifo é dividida em 3. A cabeça do grifo fala do infante Dom Henrique. Uma das asas é sobre Dom João II e a outra é sobre Afonso de Albuquerque. E cada um desses teve a sua importância na história de Portugal. E agora eu vou ilustrar o vídeo com a leitura de alguns poemas. O primeiro poema da obra representa os castelos e tem justamente esse nome. Primeiro, o dos castelos. A Europa jaz posta nos cotovelos. De oriente ao ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com olhar esfíngico e fatal, o ocidente, futuro do passado, o rosto com que fita é Portugal. Nesse poema, a Europa é vista como uma mulher, ao mesmo tempo também ela é comparada a uma esfinge. Essa figura feminina está deitada sobre os cotovelos. Ela estabelece a relação entre o Oriente e o Ocidente, considerando-se a Europa aqui como o centro do mundo. A Grécia é representada pelos olhos, simbolizando o conhecimento. Temos ainda a Itália e a Inglaterra sustentando a civilização, uma pelos conceitos do direito e a outra pela sua economia. E nós percebemos aqui pelo jaz que toda a Europa está numa posição contemplativa, ela está parada, esperando alguma coisa acontecer. E Portugal aí é o rosto dessa esfinge, olhando para o mar, se preparando para entrar em ação e descobrir o mar. E depois tem o segundo poema dos castelos, que é sobre Ulisses. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou, por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre, embaixo a vida metade de nada morre. E aí nós podemos entender esse poema como uma mistura entre o mitológico e o real, partindo da premissa que Ulisses aportou em determinado momento aí e fundou essa região que hoje é conhecida como Lisboa, mas essa história, lógico, que não faz parte da realidade, né? Ela é lendária, mas a origem para o povo português vem daí. Então, Lisboa é a realidade, a lenda é a ficção, e Portugal nasce a partir dessa mistura das duas coisas. Vamos então à segunda parte, que é Mar Português, onde são apresentadas as grandes navegações e as conquistas marítimas.
Vamos lembrar que essas navegações levaram Portugal a um lugar de destaque nos séculos XV e XVI. Esta parte dos poemas não tem subdivisões, mas tem poemas lindíssimos. Eu escolhi aqui um deles para fazer a leitura, que é O Infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português, do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Aqui nós percebemos que Portugal era uma nação predestinada por Deus a se tornar grandiosa. E é muito forte no próprio poema a presença de Deus como esse consagrador de todas as vitórias portuguesas. Por outro lado, é como se o povo português dissesse: olha, mas nós cumprimos, nós fizemos a nossa parte. Agora falta a parte de Deus, de sagrar realmente Portugal como a grande nação. E para mim esse agora é um dos poemas mais bonitos de Fernando Pessoa, que é o próprio Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Aqui por meio desse poema você percebe que não é fácil, que toda essa conquista portuguesa em relação ao mar teve muitas dificuldades, teve muito preço, um preço de muito alto valor a pagar, mas que é preciso que quem quer passar além daquele marco que já foi conquistado, precisa superar a dor de passar por ali. Então é um preço que tem a se pagar. Mas, segundo Fernando Pessoa, ali por meio do eu lírico, esse preço vale a pena. E, finalmente, na terceira parte, é apresentado o mito sebastianista de retorno de Portugal às suas épocas de glória. Existe todo um misticismo em torno desse rei, Dom Sebastião. Foi um jovem rei que teve a sua frota dizimada numa batalha contra os mouros em 1578. E muitas previsões dizem que esse rei um dia retornará. Nesse momento, criaria-se então o Quinto Império, marcando a soberania de Portugal sobre o mundo. Fernando Pessoa deixa marcado que já teria havido 4 impérios: o grego, o romano, o da cristandade e o europeu com a Renascença. E Portugal então seria esse Quinto Império. Essa terceira parte tem 13 poemas que se subdividem também em 3 partes. Nós percebemos que tem muitos números simbólicos nessa obra toda, o 13, o 3, que é muito recorrente, e vários outros. A primeira parte são os símbolos, compostos por 5 poemas relacionados à figura de Dom Sebastião. Depois temos os avisos, com 3 poemas que são profecias sobre o retorno do rei. E a terceira parte são os tempos, compostos por 5 poemas que representariam de forma gradual esse retorno de Portugal à sua glória, e sinalizando que é um retorno que não acontece. E aqui eu escolhi a leitura do poema segundo, o Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz,
Vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mais que a lição da raiz, ter por vida sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão, para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? E esse poema, ele mostra que o homem, o ser humano, ele precisa ter essa inquietação, ele precisa ter algo dentro de si que o mova, que o jogue para frente, para que ele tenha grandes acontecimentos na sua vida. Porque se o ser humano, se a pessoa é feliz, ela se acomoda, ela fica ali parada, contemplativa, e não, nós temos que ser pessoas de ação e não pessoas contemplativas apenas. E ele ainda termina o poema dizendo que os 4 impérios já passaram, que agora é a hora desse 5º império, que tem a ver aí com a vinda então de Dom Sebastião. Eu gostei muito também desse As Ilhas Afortunadas. Que voz vem no som das ondas que não é a voz do mar? E a voz de alguém que nos fala, mas se escutarmos cala por não ter havido escutar. E só se meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos que ela nos diz a esperança, a que como uma criança dormemente a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando, mas se vamos despertando, cala a voz e é só o mar. Então, nesse último poema, nós temos aí uma voz misteriosa que vem de uma ilha e que só ouvimos em determinados momentos, quando estamos nessa semiconsciência, meio adormecidos, quando acordados não, quando acordados só ouvimos a voz do mar. Essa voz diz para o povo português manter a esperança dessa volta grandiosa, mas ao mesmo tempo é uma voz apenas simbólica, é uma voz que fica apenas naquele inconsciente coletivo, para que mantenha essa lembrança de Portugal como uma grande nação. Bom, então é isso. Você agora tem base para começar a leitura e fazer aí o entendimento dos 44 poemas que compõem o livro Mensagem. E se você gostou desse vídeo, dá seu like, se inscreva, compartilha com seus amigos que também vão prestar FUVEST e até a próxima!